eu amo esse meu trabalho. Faz tempo que eu não estudo moda. É assim, ó. E aí foi quando eu fiquei, eu quero estar ali. Tinha lá uma parte pra você ser um dos pesquisadores de tendência deles no mundo, né? Primeiramente, isto não é um tutorial. A profissão de pesquisadores de tendência, ela é muito fluida e eu acho que até hoje ela ainda não se configurou muito num padrão, né? E isso é lindo, inclusive, eu adoro isso. Então, o processo até ela, também eu vejo que ele é muito individual. Então, a minha ideia aqui é muito contar como que foi, qual que foi essa minha descoberta dessa área. Quais que foram, enfim, meus passos, o que eu fiz para me tornar pesquisadora de tendências. É uma área que me brilha muito o olho e eu vejo que ela está crescendo. Então, enquanto pesquisadora de tendência, eu consigo notar essa tendência dessa área estar crescendo ainda mais, né? Enfim, com todas as tecnologias e tudo mais, eu vejo ela como muito importante. E, enfim, como eu adoro, eu achei por que não compartilhar? Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Carla, eu trabalho com pesquisa de tendências já tem 8 anos. E eu confesso que fiquei um pouco assustada com o tanto de anos que eu já tô nisso, assim, eu fui fazer as contas, eu fiquei, meu Deus. Mas enfim, né, praticamente o que é essa pesquisa de tendência? É a pesquisa do comportamento do consumidor, a análise dos sinais da sociedade, as mudanças que estão acontecendo, muito, né, sendo prática, assim, visando o que a gente vai consumir num futuro, pode ser distante ou aqui, assim, né? Então, partindo desse princípio, assim, né, que somos seres humanos que estão sempre em mudanças, desejando coisas novas, cada vez mais acelerado, talvez, enfim, não sei, né, críticas aí. Mas essa profissão, ela visa muito entender para onde que estamos indo, então, como inovar em diversas indústrias, assim, né? Entendendo isso, assim, né, é muito louco quando eu falo que eu fiz moda e já trabalhei em várias indústrias, porque eu sempre fui uma criança que desejava fazer moda pra ser estilista, era aquela pessoa que ficava desenhando vestidos de princesa, costurava roupinha de Barbie, e pasme, né, quando você entra na faculdade, você vê que é totalmente um mundo novo, assim, né, o fazer a roupa era, sei lá, 10%, disso, assim, né? Porque partindo do princípio que você, enquanto um designer ou um estilista, precisa fazer uma roupa uma roupa não, né? Uma coleção numa cadeia industrial, que a gente não pode esquecer que a moda é uma indústria criativa. Como que você, então, visa essa inovação e esses pontos de novidade mesmo, né? Porque a moda, ela só existe porque existe algum desejo novo, né? Senão a gente não ia mais comprar roupa, né, gente? Então, como que você, enquanto designer, cria uma coleção que precisa de uma cadeia produtiva, talvez de 6 meses, às vezes 1 ano para produzir, visando essas inovações, coisa nova, entendendo muito bem o humano e a sociedade, né? E é partindo desse princípio que a minha faculdade se desenha, assim, né? E o meu estudo enquanto pesquisadora. Então, lá no primeiro semestre de moda, gente, lembro muito bem da frase, assim, de um escritor francês, que ele falava, que eu acho que resume muito bem isso que eu quero trazer, assim, que ele falava, se ele fosse pro futuro, enfim, se ele morresse e do nada acordasse no futuro, e se ele quisesse entender o que era importante para aquela sociedade, o que essa sociedade queria, quais eram os gostos, os desejos, ele ia olhar uma revista de moda. Isso porque resume muito o nosso espírito do tempo. E quando eu lembro muito dessa aula, assim, quando a professora falou isso, eu fiquei, caramba, isso é muito massa, porque a partir do momento que você estuda o comportamento do humano e o comportamento do nosso consumo, você tem, assim, ó, simplesmente todas as indústrias que você pode atuar. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu acho que no 3º semestre de faculdade, a moda ali da UDESC, ela tem uma área bem forte de pesquisa científica para esses estudos comportamentais e de tendência. E aí foi quando eu fiquei, eu quero estar ali, por favor. E aí, claro, aí foi todo aquele se mostrar realmente interessada, né? Eu acho que é um ponto crucial, assim, para quando você tá na faculdade, é aproveitar tudo que ela te oferece. E a pesquisa científica, né? A bolsa de pesquisa científica foi uma delas. E aí foi quando eu entrei, quando eu comecei mesmo a entrar fundo, assim, nesses estudos. Era muito louco, assim, porque a gente via inovações como um todo. Então, a inovação por si só, até deixando alinhada, assim, a tendência, a gente não procurava nas coleções, a gente não procurava na roupa, né? A gente, enquanto criador, ou enfim, designer, no caso eu não sou, mas a minha faculdade visava isso, a gente
procuravam inovação enquanto sociedade, enquanto humanos. E aí sim foi quando eu comecei a estudar praticamente tudo. Então, quais é que eram nossos desejos, a filosofia por trás. É muito importante estudar a história, né? Porque às vezes existe sim um padrão. Então, assim, pós-guerra. Qual que era esse sentimento de um pós-guerra que mudou totalmente a forma das mulheres consumirem moda, ou até mesmo durante a guerra? Assim como tem uma quebra total ali, né? Que foi a pandemia. Então, como que isso acontece? O que isso atinge os nossos desejos? E aí eu até, nesse próprio grupo, assim, de pesquisa científica, os artigos que eu escrevi era muito sobre tecnologia. É muito louco, né, pensar que, tipo, que eu da moda, assim, escrevendo sobre tecnologia, mas em pensar que isso atinge a nossa forma de consumir e de, enfim, comprar roupas, criar roupas, faz muito sentido todo esse estudo, assim, né? E aí foi quando eu notei que eu pensei, tipo, gente, se eu estou escrevendo artigos sobre tecnologia, tinham uns amigos meus que escreviam sobre cosméticos, porque não é sobre o produto em si, né? A gente traz muito sobre o que um ser humano vai procurar através dessa tecnologia. Qual que é o sentimento por trás disso? O que ele quer? O que vai atingir? Qual que vai mudar o lifestyle, botei essa palavra, o estilo de vida dessa pessoa? E aí foi quando eu parei pra notar, eu fiquei, gente, eu posso ir pra qualquer área do mercado de trabalho, porque toda área de mercado de trabalho quer vender ou quer, enfim, trazer serviços para humanos. Então, se eu estudo muito humano e esse comportamento da sociedade, por que não vender esta área como isso, assim, né? E aí foi quando eu consegui meu primeiro estágio, que foi, assim, numa rede de restaurantes de luxo aqui de Floripa e de São Paulo também. Totalmente, digamos, fora da moda, do que se espera de moda. Só que a partir do momento que você entende que moda é comportamento do consumidor, de humanos, você pode ir pra qualquer área. E eu usei muito disso também pra vender o meu trabalho. E aí eu lembro muito bem na entrevista de emprego, assim, eu acho que a vaga era alguma coisa de marketing, inovação de marketing. E eu lembro que eu entrei, assim, gente, numa sala com muitas pessoas, muitos homens, tá? E aí eu comecei a falar, e eu montei meu currículo, meu portfólio muito pra pesquisa de tendência, né? E aí, de volta. Gente, usem muito a faculdade pra criar portfólio, porque, assim, é um momento que tu tem as pessoas ali, a própria energia, assim, hoje eu vejo que se eu tivesse que fazer tudo que eu fiz na faculdade, eu não teria essa energia. Então, a importância que foi pra mim utilizar a faculdade pra esses criação de portfólio, fazer trabalho, gente, tanto de trabalho de graça, e era isso, assim, né? E aí a própria pesquisa científica ali, eu tinha muito portfólio, escrevia muito sobre as inovações, dados, e aí eu consegui. Muito divertido. E eu lembro até que eu falei o nome, eu tenho uma professora que ela é muito estudiosa, né? Professora pós-doc, enfim, muito estudiosa no assunto, assim. E pra mim ela é a mãe de pesquisadores de tendência do Brasil. E aí eu até falei, eu faço bolsa com tal professora. E ela ficou, nossa, sei qual é, porque ela dava palestras e tudo mais, assim. O primeiro estágio foi quando eu reforcei muito essa área dentro da empresa, assim, né? E aí, gente, é muito difícil. Eu sei, eu fui já essa pessoa que tinha muita dificuldade de vender o meu trabalho. Ainda mais que é uma área que não é tão palpável assim. Então, quanto mais você deixar palpável pro negócio, trazer o que isso vai te trazer de resultados e comprovar como está sendo, só vai. Então, eu lembro que eu trazia as reuniões pros chefes de coisas do mundo, assim. Eu lembro que teve uma reunião que eu comentei, isso foi em 2019. E aí, claro, eu fui crescendo, né? Então, tava estágio, enfim. E aí eu lembro que eu ficava, gente, pro chefe isso é muito interessante. Pro chefe e pro pessoal do restaurante é muito interessante saber quais que são as gerações, o que as pessoas desejam. Aí eu lembro que eu fiz uma apresentação, assim, pra eles, muito trazendo esse ponto, assim, né? Então, como eu lembro que tava crescendo a geração Z, assim, né, os desejos e tudo mais, eu falei, essa geração pipipi, popopó, e aí eu falava muita palestrinha, assim, né? Então, fui se vendendo enquanto esse lugar tá pesquisador, assim, e fui trazendo essas coisas palpáveis. Então, assim, essa tem a geração, mostrava, né, fazia a apresentação exposta mesmo. Mas aí, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, o pesquisador de tendência também tem muito disso, assim, né? Quais que são essas estratégias? E aí, aqui entra a estratégia de marketing, de produto, enfim, qualquer coisa. Eu lembro que tinha, patrocinar um evento que faz mais sentido,
fazer essa ação de marketing, fazer esse tema, tinha um restaurante lá que era meio festinha, fazer esse tema de festa. Então, era muito um 360 mesmo, né? E eu lembro que nessa época também eu tinha muito repertório ali da pesquisa acadêmica e tudo mais, mas eu sentia um pouco de falta da questão da inovação, né? Eu queria mudar de área. E aí, na minha faculdade, eu lembro que eu também não era formada ainda, mas tinha um curso, assim, que era com intercambistas, era em inglês, que era sobre inovação. Então, era Innovation and Ecosystem, se eu não me engano. E eu fiquei, nossa, muito massa, gente. Universidade de graça, a gente me colocava em qualquer aula, assim, ó, e eu tava indo. E aí, esse curso foi um ponto a mais, assim, que eu vi como importante enquanto pesquisadora, né? Porque quando a gente tem academia, a gente tem uma abordagem bem acadêmica, né? E eu queria muito entender a inovação enquanto mercado, enquanto tecnologia também. E aí, nesse curso, assim, que eu fiz, durou, enfim, 6 meses, foi bem na pandemia, bem triste, mas... porque era para ser com os intercambistas, e aí foi tudo online, mas tudo bem. E aí foi quando eu entendi vários outros pontos, assim, que a pesquisa de tendência também traz. Ali eu entendi muitas coisas de onde a inovação surge dentro de uma empresa, né? E aí falando de uma forma bem prática, assim, de... não só cargos, assim, né? Mas de estrutura empresarial, porque, inclusive, esse curso era no centro de administração, a Taldesk também. Então, meio que fui abrangendo, assim, esse estudo, porque a pesquisa de tendência tá para ir para muitos lados, assim, né? Tá para ir muito para a área acadêmica, antropológica, tá para ir muito para inovação, ou, enfim, marketing, branding, tanto faz, assim. Então, para mim, quanto mais repertório de uma forma teórica eu conseguia, porque, gente, eu amo, e eu quero fazer um vídeo falando muito sobre as teorias, a metodologia, como fazer essa pesquisa de tendência, mas a primeira coisa é essa vontade de saber os porquês. E eu acho que eu, enquanto uma pessoa muito questionadora, assim, foi uma área que me encheu muitos olhos, assim, né? Porque vai muito atrás o que está mudando, o que essa inovação vai fazer de diferente no humano, no dia a dia, por que isso foi criado, porque é algo que se deseja através disso. E aí, depois desse esse emprego, estágio, enfim, eu fui aí pra uma empresa de tecnologia, porque te falta, gente, comportamento de consumidor é comportamento humano, então olha o mar de oportunidades que você tem para trabalhar, enfim, em várias áreas diferentes, né? E aí era mais voltada para branding, mas te falta sempre vendendo essa habilidade do comportamento do consumo, do humano, da sociologia, da filosofia por trás do que a gente consome, né? Porque afinal de contas, se tem uma empresa, é para vender. E se quer vender, é porque tem um desejo humano ali atrás de, enfim, do produto ou serviço que estão oferecendo. E aí, em 2024, acho, 5, quando eu sinto falta, às vezes, gente, eu me formei e tudo mais, em rolê da moda. Aí eu sempre sinto falta do estudo mesmo, porque eu adoro. E aí eu fui pra uma matéria de tendência no mestrado, também na UDESC, gente, bom filho a caça torna sempre. Que aí foi quando eu aprofundei mesmo os estudos, assim. Muita metodologia, muita discussão, assim. Eu acho que pra mim a universidade, ela traz, além da questão técnica mesmo, do aprendizado, ela traz muitas trocas que são muito importantes, assim, né? Principalmente em algum lugar, dessa forma de debater coisas que a gente tá no nosso dia a dia, assim, né? Que pelo menos foi a moda. Muitas matérias a gente só ficava sentado em roda falando sobre tal texto ou tal, enfim, tal teoria. E aí foi quando eu estava no mestrado ali fazendo essa matéria, muito criando relatórios, testando várias metodologias, porque assim, gente, como qualquer área, quanto mais tempo você fazer, mais fácil, não mais fácil assim, mas mais intuitivo vai fazendo. Então, mais intuitivo para mim foi sendo pesquisar tendência, entender tais sinais da sociedade que estão mudando. E aí foi quando eu recebi o convite para participar do núcleo de pesquisa de tendências de uma plataforma de inovação cultural muito voltada para o Brasil. E aí, assim, incrível, eu amo esse meu trabalho também. E tem um ponto também muito legal, assim, porque na faculdade mesmo, quando eu comecei a entender essa área, eu acho que aqui já fica a dica, assim, pesquisem muito sobre o que quais são empresas que fazem. Então, tem várias empresas, grandes, pequenas, agências,
que fazem pesquisa de tendência. E nisso de pesquisar e tudo mais, eu encontrei uma internacional super famosa. E aí eu fui fuçando, assim, a internet é o mundo. Tinha lá uma parte pra você ser um dos pesquisadores de tendência deles no mundo, né? E aí eu lembro que me inscrevi e eu entrei. Então era muito legal, assim, colaborar com os projetos. Era um trabalho quase de graça. Só que é claro que você tinha no currículo, assim, uma super nacional que pesquisa e dita tendências no mundo e troca com muita gente de todo o mundo, né? E aí eu lembro que eu entrei nisso, assim, eu colaborava com alguns projetos, né? Porque a pesquisa de tendência, ela também é muito essa troca humana com outros pesquisadores, né? Quanto mais você pesquisa e entende os sinais de mudança que a sociedade tende a ir, os pesquisadores também têm essa visão, assim, né? Então, é um dado novo, é uma área diferente, enfim. Então, essa troca com as pessoas é muito importante e eu acho que também é um ponto que eu gosto bastante. Esse é um breve currículo, assim, né? Eu quero falar mais sobre o que é a pesquisa de tendência mesmo. Eu não queria entrar muito aqui nesse vídeo, porque se vocês me deixarem, eu fico falando, assim. Eu até tava vendo meu livrinho de estudos de quando eu estava na faculdade. E, gente, é assim, ó. É só filósofos, e aí tem sobre teorias, porque... Nossa, tem até aqui Kant, Adam Smith, Simon... Que loucura. Eu era uma pessoa muito estudiosa. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, né? Eu acho que quando se tem o nome pesquisador de tendência, é importante também entender quais que são esses pesquisadores, quais que são essas metodologias que existem. Então, vá atrás, assim, tá? Hoje em dia as coisas estão muito acessíveis em internet, então... eu ia muito em artigo, gostava de tal metodologia, tal artigo, ia lá, entendia quais que eram essas referências, buscava livros. A faculdade me ajudou muito nisso por causa a primeiro contato com a pesquisa de tendência ali na iniciação científica, né? De procurar os autores, quem que falava sobre tal coisa, qual teoria. E uma das coisas, assim, que me deu muito na ideia de começar a falar mais sobre esse assunto é de como a gente está transformando não, mas tipo, trazendo novas metodologias enquanto o Brasil, aí eu trazendo muito o Brasil pro foco mesmo, mudando a forma como a gente pensa e exporta, enfim, tendências, inovações, assim. E isso é um ponto que me deixa muito feliz, assim, né, pra quem entrou na faculdade de moda em 2017, falando de como acontece essa inovação, de onde que vem essas tendências. Se fala muito da teoria do gotejamento, então o norte global, Estados Unidos, Europa, goteja as tendências, e sim, isso aconteceu por muito tempo, mas de uns anos pra cá, gente... We are the best. Então, eu vejo muita metodologia, né, e é um ponto também, nunca pare de pesquisar. Porque é isso, né? Sempre vai existir algo novo. A sociedade está em constante mudança. Então, esse foi só um breve currículo, assim, né? Mas eu quero trazer o que é a pesquisa de tendência mesmo, se você se interessa. Os sites onde eu pesquiso, os dados também, né? É um ponto. Não é algo subjetivo, assim, né, gente? A gente tem teorias, tem ciência por trás disso, então... É muitos passos, assim, né? Assim como várias profissões, então, pesquisador de tendência também é uma delas. E eu tô bem empolgada, assim. Quem me segue no Instagram já viu, eu imagino, alguns dos trabalhos que eu compartilho, então me siga lá. Não só, claro, que muitos são pagos, assim, né? Das pesquisas que eu faço, eles são pagos, mas eu costumo fazer também posts, pílulas dessa pesquisa, do que é, desse comportamento. Vocês podem ver ali dessa construção de uma narrativa, né, também, porque eu acho que também isso é muito bonito, assim, do pesquisador de tendência. Não é só soltar um monte de dado e soltar um monte de palavra difícil e a sociedade tá mudando e é isso. Não, é como você constrói isso para o negócio, como você traz novas ideias, qual que é o caminho, qual que é a estratégia, né? Então... acho que esse também é um ponto muito importante, né, de deixar palpável. Me deixem dúvidas sobre qualquer coisa, assim. Sobre a moda também, eu adoro falar sobre. Faz tempo que eu não estudo a moda.
Mas eu sou formada, né? Então eu acho que tem algo que eu posso colaborar, eu vou atrás, vou pesquisar. E obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu joinha. Eu sei que eu falei que eu ia tentar fazer vídeo a cada semana, mas trabalhos, batendo ponto, várias coisas acontecendo, né? E eu sempre também prezo um pouquinho do meu descanso, assim, então é importante. Mas assim que eu conseguir, gravarei mais sobre. Um beijo!